deu certo! Eu. Sempre rolou aqueles segundos, né? Tipo, e aí? Vai ou não vai acontecer? É, Tudo bem, meninas? Letícia, Lu, como é que vocês estão? tudo Ótimo. ótimo. Melhor Vocês me agora. ouvem Me bem? escutam bem? Sim. Sim. Eu tô bem, tô te escutando bem, Lu. Letícia, você também. Eu Letícia, também. Letícia, eu tô escutando bem. A Lu, que eu ainda não escutei. Você não me ouve? Ai, agora eu tô ouvindo. Engraçado, tava baixinha pra mim. Pronto, agora foi. Tudo bom, meninas? Boa noite. Boa noite. Vamos ver, acho que já temos aqui algumas pessoas com a gente. Aos pouquinhos a galera vai entrando. Sejamos pontuais, então, para privilegiar e prestigiar quem chegou na hora H para o nosso encontro de hoje. Uma live que não é qualquer live, né? Uma live para falar sobre um tema que, por mais que, né, o conceito de comunicação não violenta venha sendo cada vez mais falado, né? Acho que cada vez mais as pessoas estão conhecendo sobre falar hoje com vocês duas sobre o recorte da comunicação não violenta dentro do contexto da saúde, para falar de, né, para a gente cuidar de quem cuida. Acho que é um espaço ainda mais especial aqui no canal do Sou Saúde. Então, para quem está chegando agora, né, vou me apresentar. Sou Maíra Pimentel, sou uma das cofundadoras da Tamboro, parceira da Arte Despertar, no programa Sou Saúde, que é um programa de experiência para desenvolvimento de resiliência emocional dos profissionais que estão, né, na ponta aí da operação, de clínicas, hospitais. E hoje a gente está com essas duas convidadas muito especiais, a Luciana Schutt, não sei se falei o nome certo, hein, Lu? Já chamo de Lu, É isso mesmo. e a Letícia Penteado. Meninas, normalmente a gente faz aquela coisa, né, de falar um mini CV de cada uma. A gente pode romper esse protocolo e vocês mesmas se apresentarem, que eu acho que é muito mais legal vocês falarem de vocês do que eu? Pode ser? Claro. Então vamos lá, vamos em ordem alfabética. Pode ser, Letícia? Você começa? Claro, eu sou a Letícia Penteado. Eu costumo dizer que eu sou uma facilitadora de conversas especializada em treta. Que, na Adoro. verdade, eu ajudo as pessoas a conversarem com elas mesmas, umas com as outras, ou com as coletividades das quais elas fazem parte, né? E eu faço parte da equipe Colar, que é uma equipe de 5 pessoas especializadas na mudança das relações e do mundo por meio da comunicação. Então, acho que, muito brevemente, é isso que eu faço: comunicação não violenta, mediação, justiça restaurativa, sociocracia, constelações, enfim, terapia transpessoal. Muitas ferramentas, mas sempre com esse intuito, né, de facilitar a conversa, de a gente encontrar lugares em que a gente se enxerga como seres humanos conectados. Perfeita. E você, Lu? Obrigada, Lê. Obrigada, Mauro. Eu primeiro quero dizer que eu estou honradíssima de estar com vocês, em especial aí a Letícia, nossa colega de CNV, né? E trazer aqui o olhar, né, dessa experiência que eu tenho na área de cuidados paliativos, a comunicação dentro desse segmento, né, de pacientes com doenças graves ou em processo de morte, mas, acima de tudo, a comunicação que cura, né, Maíra? Eu acho que foi isso que a gente trouxe, como a gente cura uma conversa por vez, né? E é isso, é a conversa como um caminho de restabelecer relações, de criar qualidade de vida, não só para profissionais, para os pacientes e familiares. Esse é o meu fazer, né? Mediar. Mediar e facilitar diálogos. Então vamos compartilhar mais sobre um pouco, né, acho que das experiências e experimentos de vocês no dia a dia, na trajetória de cada uma. E quando a gente fez o aquecimento, para quem está ouvindo aqui a gente, quando a gente fez o aquecimento para essa live, já virou quase que a live da live, né? Quando a gente conversou no início dessa semana, a gente falou muito sobre como que a gente podia trazer essa compreensão de que a comunicação ela é muito mais do que só uma transmissão de informações, né? E que a comunicação, para que ela consiga, né, ser uma comunicação efetiva com o outro, que consiga chegar e tocar o outro, a gente parte muito de um olhar para nós mesmos, né? Assim, de como é que a gente se comunica com a gente.
Como é que a gente se compreende para que, então, uma vez que a gente tem essa compreensão de nós mesmos, né, numa dimensão mais de identidade e de autoconhecimento, a gente, então, seja capaz de também se comunicar com o outro. Então, se eu pudesse provocar, eu acho que um pouco, né, desse nosso bate-papo sobre o tema, queria que vocês explorassem mais aqui essa questão, essa dimensão da identidade e do autoconhecimento, como um dos elementos essenciais, inclusive, para a gente poder falar das práticas, ferramentas, né, do uso da comunicação não violenta, especialmente nesse contexto da saúde. E aí eu não vou falar de ordem alfabética, não, vou deixar vocês seguirem a intuição. Vai lá, Letícia. Eu acho que não posso começar, se é o caso. Para mim, assim, essa parte de olhar para dentro é onde começa tudo, né? Então, por exemplo, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, eu percebo que as minhas mãos estão frias, que meu coração está um pouco acelerado e minha respiração está um pouco mais curta que o normal. O que isso está me mostrando? Que existe alguma medida de ansiedade nesse momento, né? Que é uma coisa natural para mim. Eu sou uma pessoa, apesar de não parecer, naturalmente tímida. E quando eu entro em lives, alguma coisa, sempre tem um momento de ajuste, uma hora de adaptação, de me lembrar que está tudo bem eu ser eu, aqui na frente de pessoas que talvez eu não conheça, está tudo certo. E aí, na hora que eu olho para mim e percebo essas coisas acontecendo dentro de mim e respiro dentro desse pequeno desconforto, de repente, ele não é alguma coisa que está me engolindo, mas é uma coisa que está ali num pedacinho de mim. E aí sou mais eu olhando para ele do que ele em volta de mim. Né? Não é sobre não sentir ou sobre controlar, mas sobre reconhecer e lidar. Porque se a gente não reconhece, a gente não consegue lidar. Por isso que quando a gente fala de comunicação, a gente fala sempre, primeiro, partindo da gente. Porque enquanto a gente não olha pra gente, aquilo que está dentro da gente fica em volta da gente. E toma conta da comunicação toda. Né? Quantas vezes a gente não está conversando com uma pessoa no telefone e de repente ela diz alguma coisa. Nessas épocas de eleição isso é típico, né? A gente se exalta. E a gente só vai se dar conta de que a gente está com raiva quando a gente já está gritando com a pessoa do outro lado, ou brigando, ou dizendo coisas que a gente sabe que doem. Tudo isso por quê? Porque no primeiro momento em que houve uma alteração, eu não reparei que isso estava acontecendo. E aí quem falou por mim foi a minha raiva. E não eu sentindo raiva, mas a minha raiva falando por mim, como se ela precisasse defender uma coisa muito importante para mim, que eu não estou enxergando. Então, assim, eu parar e olhar para dentro de mim me permite enxergar essas coisas importantes e escolher de que forma eu quero agir. O que eu estou buscando é sempre mais consciência para fazer escolhas melhores de acordo com aquilo que faz sentido para mim dentro da minha comunicação. Por isso que muitas vezes as pessoas acham que a prática da comunicação não violenta, mudança de comunicação, é uma coisa que eu faço com a outra pessoa. Mas, na verdade, tudo começa do jeito que eu olho para mim, com o jeito que eu me vejo, que eu me enxergo, que eu dialogo comigo, especialmente quando eu estou agindo ou sentindo coisas que eu preferiria não sentir, agindo de formas que eu preferiria não agir, né? E, enfim, a forma como esse olhar meu reflete também nas outras pessoas. Eu costumo dizer que empatia é uma coisa que transborda. A gente se preenche e aí chega lá fora. Né? É difícil você dar lá fora uma coisa que não está aqui dentro. Para começar, eu diria isso. É só isso, né, Lu? Para começar, ela diria só isso. Que as mãozinhas estejam menos frias agora. E que a gente vá começando a aquecer. Obrigada, Lê. E você, Lu? Nossa, que lindo, Lê, que lindo, que lindo. E isso ressoa profundamente em mim quando a gente começa a pensar nessa autoescuta e nesse autorrespeito no ambiente da saúde. Porque, assim, eu já estou há 6 anos trabalhando na área e eu fico, assim, espantada com o nível de violência que o mundo da saúde apresenta, de violência interna, né? Porque as réguas são muito altas. E eu tenho me dado conta que essa rigidez interna, esse chacal, né? A gente fala em comunicação não violenta, dessa voz que vem com toda a força, que vem com muito julgamento, com muita crítica, né? Como vinda de um chacal, né? Exatamente para dar
esses dentes arregaçados. E por que então que na saúde, que era um setor que a gente poderia pensar assim mais humanizado, esse chacal, ele grita tão alto, não só entre as pessoas, e esse é o meu julgamento, quem quiser aí colocar no chat que vive algum mundo assim diferente desse, mas é o mundo que eu tenho presenciado nesses anos. E eu tenho uma teoria, Oba. mas é uma teoria toda minha, não li em livros. A minha teoria é que é uma dinâmica que cobra um olhar sobre qual o meu papel, qual a minha identidade. Então, assim, para dar um exemplo, o médico não pode errar, né? Então, existe na cultura do médico que não erra, do enfermeiro que é solícito, do técnico que é eficiente. E no âmbito da família também tem esses papéis, o familiar herói, o paciente vítima, né? Então eu acho que esses estereótipos, eles contaminam esse chacal, né? Contamina o chacal porque o médico vai ouvir dele mesmo, eu não posso errar. A enfermeira vai ouvir dela mesma, eu tenho que aguentar isso que estão falando para mim, eu tenho que abaixar a cabeça. E o familiar, né, pode estar se ouvindo, eu não posso deixar a peteca cair. E o paciente, eu não quero dar trabalho. E por mais que pareçam inocentes essas vozes, elas chegam como um chacal. Porque elas chegam cobrando algo sobre-humano. Elas chegam cobrando que a gente seja maior do que a gente é. Não sei como é que te chega isso, Letícia, Maíra, mas se a gente fala que tudo parte dessa autoescuta e desse autorrespeito, eu estou dando um passo atrás, falando assim, parte de como eu me vejo. E isso cobra autoconhecimento. E isso cobra autenticidade, isso cobra integridade. Quer dizer, a gente fala da conversa, mas para ela começar dentro, eu preciso olhar para mim de uma forma muito clara, muito realista, muito digna, né? Inclusive para olhar a minha vulnerabilidade com compaixão, que é esse o chamado da CNV, compaixão. Compaixão não é pena, hein, gente? Vocês que estão me ouvindo aí, o pessoal que veio, compaixão não é pena. Compaixão é uma ação viva, em movimento, de empatia pelo outro. Mas, meninas, primeiro que me toca em vários lugares, né? Você falou, não sei como isso está chegando em vocês. Vou falar por mim, Letícia, e adoraria também ouvir o que, né, como que isso está chegando em quem está aqui participando desse momento com a gente, mas em mim me toca em vários lugares. E uma das coisas que eu fico refletindo é se essa jornada de olhar para dentro, né, é uma jornada que a gente pouco explora desde que a gente é criança, né? A gente não tem esse hábito, né, desenvolvido de se mostrar vulnerável, muito pelo contrário, né? A gente vem de uma cultura onde, né, a predominância da força, da firmeza, do distanciamento, né? E quando você se expõe, né? Quando você se desarma, quando você mostra a sua vulnerabilidade, isso tudo é tudo muito novo, né? Então, enquanto eu te escutava, eu fui lembrando, assim, eu pequena, né? Eu sou muito chorona, com tudo. Muito sensível, muito emotiva. E eu lembro, eu pequena, falar, você tem que segurar esse choro, né? Como é que vai ser quando você for mais velha, você estiver nessas situações, as pessoas vão se aproveitar de você, vão achar que você é fraca, vão achar que você é frágil. E nos últimos anos para cá da minha vida, sei lá, digamos, de uns 5, 8 anos para cá, essa consciência da tamanha força que é e coragem que é você se mostrar vulnerável, né? Essa ficha foi caindo para mim. E eu tenho estado muito vigilante em relação a isso. Eu queria ouvir de vocês, meninas, se vocês pudessem compartilhar, que estratégias, que técnicas, que ferramentas que a gente pode trazer
para que essas várias personas que você foi trazendo agora, né, na figura do médico, da enfermeira, do técnico, da família, do paciente, que exercícios são esses que podem ser trazidos e colocados em prática para que essa jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento se estabeleça, se fortaleça, para que então finalmente a gente consiga também estabelecer essa conexão com o outro, com a compaixão para si próprio e para as pessoas com as quais a gente convive. Vamos manter a ordem. Eu acho que a gente vai ficar até o final, assim, na ordem alfabética. Então, vamos nessa. Tá bom. Não, então, A eu acho... Letícia me inspira, você sabe, Letícia? Você me inspira, amor. Porque você Ai, é toda linda. obrigada, nossa, que legal ouvir isso de pessoas que me inspiram também. A gente fica aqui, né? A gente vai ficar nessa rasgação de seda tripla. Muito bom. Confete, confete! E nem é carnaval! Biscoitos, feio, muito bom. Não. Eu acho que assim, é aquilo. O primeiro exercício que eu acho que é o mais fundamental para mim é o de fazer essa checagem minha, constante. E vir uma coisa natural depois de um tempo. De parar e respirar e perceber o que está acontecendo em mim. Em momentos que não tem nada acontecendo, em momentos que tem muita coisa acontecendo, em momentos que eu estou com alguém que eu gosto, vira uma coisa natural. Isso já me traz um centramento em mim. Quando a gente trabalha nos hospitais da vida, que não são só os hospitais, mas, por exemplo, quando você trabalha num fórum, o fórum é o hospital das relações sociais, né? É onde as relações doentes vão ser levadas, né? E o hospital é onde você tem questões físicas sendo trazidas, ou mentais, mas né, da saúde. De qualquer forma, um lugar você tem saúde fisiológica, no outro lugar você tem saúde social. O que acontece é que você sabe que as pessoas que aparecem ali, elas estão não estão no seu pior momento, no seu melhor momento. São pessoas que estão com dor, que estão com raiva, que estão com medo, né? Então, a sua capacidade de se centrar em você, enquanto você interage com aquela pessoa, é o que permite você lembrar que a raiva, o medo e a dor que ela traz, não tratam de você, né? E isso permite que, quando isso chega naquela expressão, que às vezes é difícil de receber, aquilo não te atinja pessoalmente. Não existe milagre, né? Outro dia, a gente estava conversando, eu estava contando para vocês que eu escutei de uma pessoa, né, que é residente de medicina, falando que no primeiro atendimento da noite, ela vê uma pessoa que ela percebe que está talvez exagerando um pouco a dor, porque ela quer receber um atendimento rápido, e ela consegue tratar essa pessoa com toda empatia. No final do turno dela, ela vê uma pessoa com muita dor, e ela sabe que é muita dor. Mas ela sente raiva da pessoa quando escuta a pessoa chorando. E ela se recrimina por sentir essa raiva. Mas é o quê? É um cansaço, é uma exaustão extrema. Né? Então, assim, existem essas duas coisas se equilibrando. Né? Existe, primeiro, você saber o que está acontecendo com você para você conseguir se centrar e não deixar coisas lá fora atingirem você como se fosse uma coisa pessoal sua. E existe também você reconhecer que você tem um limite humano. E que não existe nenhum processo Jedi que vai dar conta de aliviar uma carga que não devia estar sobre só você. Né? Então, assim, apoio. Alguém fala assim, a técnica, a ferramenta, a primeira coisa que eu trago é apoio. Eu posso te trazer milhares de técnicas, milhares de exercícios, mas principalmente o que eu sempre trago é o quê? Apoio. Não partir do princípio, parar de partir do princípio de que a gente tem que dar conta, porque todo mundo dá. Não, ninguém dá conta. Nós somos seres humanos, nós evoluímos para estar em conjunto, para lidar junto com as coisas. Não existe nada mais adoecedor para um ser humano do que ficar ali preso em si mesmo, sem ter com quem compartilhar a sua dor, sem ter alguém com quem desabafar, sem ter alguém que acolha aquilo. Então, assim, especialmente nesses ambientes em que a gente tem que dar conta de muita coisa e ser muito forte, coisas têm que ser decididas, né? A gente estava falando da hierarquia dentro de um hospital, por exemplo, de um atendimento de saúde, é uma hierarquia de quartel, porque você tem vidas em risco ali. Coisas têm que ser seguidas e tal. Só que isso é muito desumanizante, né? É desumanizador. E aí você não tem muito espaço para esses momentos em que você respira e você para pensar como é que você está. E tem alguém do seu lado para olhar para você como um ser humano e te lembrar que eu vejo você enquanto você me vê. E tá tudo bem, tá ruim.
Quer dizer, não está tudo bem, mas não tem nada de errado com você por estar cansada, não tem nada de errado com você por sentir raiva, não tem nada de errado com você por estar frustrada, isso faz parte da sua humanidade. Né? Então, você ter esses espaços em que você pode desabafar é justamente aquilo que impede que você acabe desabafando com quem você está atendendo, por exemplo. Uhum. Né? E quando a gente fala desse apoio também, especialmente quando a gente fala dos profissionais da área de saúde, não estou falando só do apoio emocional, mas também de ter uma vigilância constante daquilo que a gente pode fazer instrumentalmente, estruturalmente, para fornecer mais apoio para todas as pessoas envolvidas, né, na estrutura de atendimento de saúde. Né? Porque tem aquilo, por mais apoio emocional que a gente possa dar, tem coisas que só diminuindo o fluxo de trabalho, aumentando a quantidade de atendentes, melhorando as condições mesmo de trabalho que a gente vai conseguir fazer. Não adianta, né? Pessoas que estão com sono, que estão cansadas, que estão com fome, elas têm um limite, a gente tem um limite, nós somos seres humanos. Você sabe Eu não que... sei se eu falei. Não, falou, e a ideia é essa mesmo, né? Lu, antes só de te ouvir, a Letícia trouxe um elemento agora, eu costumo brincar que todo CNPJ é composto de um monte de CPF, né? E quando você começou a falar sobre essa rede de apoio, né? Eu fui pensando muito nos CPFs que estão ali. Mas, ao mesmo tempo, sem essa institucionalidade que o CNPJ traz, né? Que cria as facilidades necessárias e às vezes básicas e essenciais para que essa rede, inclusive, se estabeleça, a gente sempre fica com um banquinho ali, né? Tipo um banquinho de 3 pernas, né? Eu tenho os CPFs ali organizados debaixo daquela estrutura, eu tenho os pacientes e as famílias, e eu tenho a institucionalidade CNPJ, seja um hospital, uma clínica, um laboratório, um fórum, né? Falou advogada aqui de formação também, direito, né? Que já se entrega, eu tinha pensado nisso, você está coberta de razão, né? São outras. Ainda totalmente, né, dos instrumentos e das ferramentas, porque sei que isso ajuda muito, né? Às vezes a conversa fica muito subjetiva e aquela dificuldade de falar, mas como é que eu trago para o meu dia a dia, né, essas ferramentas que podem me ajudar a iniciar essa mudança, de inclusive olhar para dentro, me perceber, para então eu conseguir também perceber o outro. Mas dentro da tua trajetória também, Lu, se você puder trazer também exemplos práticos de instituições e espaços com os quais você já trabalhou e trabalha, e que a gente consiga trazer aplicabilidade, né, de como dentro de um cenário de caos, como esse que a Letícia trouxe para a gente dessa profissional, né, que começa sendo empática e conseguindo, inclusive, explorar elementos aí de comunicação não violenta com quem está sentindo menos dor, mas que no final daquele dia já está explodindo com quem mais naquele momento precisava dela. Então, se você pudesse também trazer essa questão, né, da estrutura e da instituição e das pessoas, eu ia adorar. Bom, então, engraçado, a Letícia estava falando e realmente estava vindo os encontros, né, com profissionais de saúde, principalmente durante a pandemia, né? Durante a pandemia, eu criei grupos de apoio e dei palestras para o Hospital das Clínicas, para o Hospital Universitário da USP, né, e para outras instituições na área de saúde. E o que eu reparei? Eu já tinha tratado esse segmento antes e já havia um quadro de estresse crônico na área. Com o advento do Covid, aí eu assisti um colapso, porque os profissionais, além de estarem sob uma pressão imensa, eles estavam em processo de luto, né? Então, não esqueço um dia que eu estava dando uma palestra remota, né, virtual, para uma equipe, né, de enfermagem, e foi parado para fazer um minuto de silêncio por causa de uma colega que havia falecido, né, de Covid, em meio à pandemia, em meio ao caos.
E nessa hora, eu olhei todas as nossas técnicas, né, Letícia? E a gente tem muitas em CNV, que vai desde a respiração, o scan do corpo, mindfulness entra muito nesse setor, né? Só que eu olhei aquelas criaturas aos prantos, né? Olhando aquele luto e olhando as noites mal dormidas e todo aquele estresse, aquela cobrança imensa em cima da equipe, né? E na hora me veio um insight que eu estava vivendo uma situação parecida com um dos ucranianos, né? Porque fomos lançados a uma guerra para a qual não estávamos preparados. Então, o cidadão recebeu uma arma, né? Então, primeiro, eu quero ressaltar a importância do timing. Não adianta esperar uma crise para preparar a sua equipe. A equipe tem que estar preparada antes. E aí eu lembrei também essa semana, Lei Maíra, o meu professor John Kenyon, de mediação e comunicação não violenta, ele falou que uma vez ele tinha uma aluna que era uma soldada na Grécia, e que ele um dia perguntou para ela como é que é num campo, né, de batalha. Ela já tinha ido para algum desses conflitos aí, representando a Grécia. Aí ela falou assim, como é que fica a comunicação num lugar desse, né? Como é que fica você num lugar desse? E ela falou assim, a gente não consegue ser compassivo, não consegue ser empático, a gente entra no modo de seguir a rotina que foi estabelecida, o protocolo que foi estabelecido. E aí, hoje eu vejo que aquela equipe, né, com todas as outras que eu atendi durante a pandemia, estavam no modo protocolo. Porque você retém toda a tua emocionalidade, que você está em guerra, e você tem que seguir um protocolo, certo? Então você não solicita a um profissional desse de se retirar do protocolo, porque ele foi treinado para aquilo. Então, hoje, eu diria que você tem que inserir no protocolo os mecanismos de autorregulação e de comunicação não violenta. Como um protocolo, como a gente aprende no John Kenyon, que é um monstro a nível mundial em mediação por CNV, que ele desenvolveu mapas, né? Então, esses mapas te colocam dentro de uma prática que você pratica tanto, que na hora da guerra, vamos chamar assim, o protocolo liga e você está no automático, cuidando de si, se autorregulando e ao mesmo tempo fazendo o que tem que ser feito, porque é uma guerra, entendeu? Às vezes as meninas me contavam, aí eu fico até emocionada, que não dava tempo para ir no banheiro, e que elas ficavam horas e horas e horas, às vezes o dia inteiro sem comer, sem beber. E aí você vai virar para uma pessoa dessa e falar, respira. Isso é desumano. É o desumano em cima do desumano, com a pretensa intenção de ajudar. Entendeu? Então, o que eu sinto bem na real, Maíra? Enquanto os hospitais não entenderem que essa inserção dos protocolos médicos de uma nova rotina de comunicação só traz benefício, entendeu? Porque eu vou ter menos absenteísmo. Tinha de gente lá em licença médica, na época da pandemia, cerca de 20% da minha turma se conectava comigo de casa, porque estava em licença. E ainda assim se conectava, tudo quebrado, às vezes você via lá a pessoa deitada no escuro, ou sem tela, porque aquilo parecia algo que dava uma aguinha no meio do deserto, entendeu? Uma gota d'água no meio do deserto. Então é esse o luto que eu faço. O luto de um sistema que não reconhece a importância de como nos comunicamos como parte inerente
dos protocolos de ação, tanto clínica, quanto médica, quanto hospitalar. Vale para tudo, né? Lu, a sua emoção transborda, né? E aí vai, acho que ativando vários gatilhos, assim. Muito do que a gente, quando começou a modelar o Sou Saúde, você até perguntou, meninas, como é que vocês têm conseguido, né, abrir espaço para falar de desenvolvimento de resiliência emocional? E eu te falei, não temos conseguido, né? Não na escala, não da forma que a gente imaginava, né? Porque a gente escuta de quem toma as decisões nos hospitais em relação a programas, né? De treinamento, desenvolvimento, de fortalecimento dessas equipes, o quanto que isso é importante. Mas uma coisa é você falar que isso é importante, outra coisa é você priorizar de fato e fazer disso um protocolo e praticar aquilo que você fala, né? E investir, né? Porque das experiências que eu tenho, eu sou sempre convidada para ser uma palestrante gratuita. Sim. Então, assim, se eu realmente estivesse nessa condição surreal, não faltaria lugares para palestrar. Só que não é uma palestra que resolve. De forma alguma. Tem que ser feito um trabalho sério de revisão de protocolo. E você trouxe uma referência que me deu um gatilho aqui, que a OMS já vem publicando uma série de reportes mostrando que globalmente, falando de burnout, né, que muito antes de pandemia, muito antes de Covid, já estava como um sinal de alerta vermelho por conta de índice de suicídio, exatamente do absenteísmo, as pessoas caindo doentes. Então, a gente não precisava, globalmente, viver o que a gente viveu de forma tão sombria e devastadora, o que se viveu com o Covid, para já se ter preparado e para já se ter estabelecido esses protocolos de incorporar, e aí alguém aqui, me perdoe que eu não lembro o nome, né, fez esse comentário, vi que Letícia respondeu, né? Se já dentro dos processos das universidades, na formação, a gente não trabalha isso, né? E, na verdade, isso vem de antes, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento de resiliência emocional, a gente já devia estar falando isso desde a educação básica, né? Porque aí quando você vai para o ensino superior, isso é fortalecido e vai para um outro nível de complexidade. Aí quando você vai para o seu espaço de trabalho, seja ele qual for, aqui a gente está falando do recorte da saúde, mas a gente sabe que esse tema é um tema que ele é transversal a todos os segmentos, indústrias, setores. Isso também já deveria ser adotado como um protocolo. Então, essa sua fala, trazendo o exemplo, né, da médica em situação de guerra real, em campo, só me fez lembrar que, na verdade, essa guerra já está posta há muito tempo. Há muito tempo. E aí eu fico pensando, quantos mais enfermeiros, técnicos, cuidadores, médicos vão precisar, e aí a morte aqui, até a morte metafórica, não precisa ser a morte do corpo, né? Mas morrer emocionalmente, e aí são essas outras doenças que vão se estabelecendo, até que isso aconteça de fato. Então, eu não sei se dentro das experiências que vocês já tiveram, ou que vocês já leram sobre, né, Brasil e fora do Brasil, cases legais que pudessem ser compartilhados, né? Existem? Que histórias são essas boas que a gente pode contar de espaços que já venham, mesmo que ainda de uma forma um pouco mais tímida, trazendo esse tipo de pensar e de prática para o protocolo dentro dessas instituições? Olha, aqui, que é do meu conhecimento, eu não conheço nenhuma instituição no Brasil, né? Lá fora a gente ouve falar de alguns movimentos, mas, novamente, é aquele negócio que vale para técnicos e enfermeiros, mas não sobe para médicos, diretores, presidentes de hospital. E aí eu considero isso uma falácia, né? Porque, na prática, só vai haver uma mudança dentro daquilo que a Letícia trouxe, uma mudança estrutural. Né? Então, assim, mas por isso, então agora a gente vai chorar, vamos aqui pegar nosso lencinho, chorar, não tem conserto, a saúde está doente, vai morrer. Não, a gente não precisa. A gente precisa colocar a saúde em cuidados paliativos, ou seja, ver em que dimensões
a gente pode atuar, né? Em que dimensões a gente pode atuar? Nós, como profissionais de CNV, eu quero até conferir com a Letícia como é que ela vê isso, eu sinto que a gente está plantando sementinhas, né? Então, talvez não essa geração a gente assista uma mudança significativa, mas quem sabe uma segunda, uma terceira, começa a entender que há retorno financeiro, de qualidade, de produtividade, quando a gente coloca, eu vou chamar de ferramenta, mas a CNV não merece ser chamada de ferramenta, ela é um paradigma, forma, né? Entendeu? Sim. É como sou, estou no mundo e me relaciono no mundo, né? Mas vamos deixar eles pensarem que é uma ferramenta, né, Letícia? Fica mais fácil vender. Olha, nós temos uma ferramentinha que é para lá de boa. E aí a gente realmente pode criar histórias de sucesso. E histórias de sucesso é que geram interesse, como você disse, né? E eu te contei aquele dia que a gente estava tricotando aqui, que eu tenho um médico, né? Que eu assisti a palestra dele, ele cuidados paliativos, fez nos Estados Unidos, lá tem aquelas reuniões com familiares, muito bem estruturada, né? Aqui tem também, mas lá também eu fui formada nos Estados Unidos nessa área, né? De cuidados paliativos, então eu sei que cara, é top. E aí eu virei para ele e falei, eu tô triste, eu no meu luto, né? Eu tô tão triste, eu não acredito mais, isso eu já tinha batido a porta na cara muitas vezes, né? No intuito de levar a CNV. E ele falou, não, a coisa acontece porque eu levo meus alunos residentes e eles assistem como eu converso com o paciente. Eles assistem como eu converso com o enfermeiro, com o técnico. Então, é um aprendizado osmótico, eu inventei a palavra, aprendizado por osmose, entendeu? Eu acho que esse aprendizado é muito mais efetivo do que a gente tentar dar aula, porque eu já tentei dar aula, a gente não consegue nem a agenda do profissional de saúde, não tem como. Quer dizer, como é que você querer dar... eu tenho que falar essa. É como querer dar um remédio para um paciente que está com a boca costurada. Né? Então, você tem o remédio, o paciente está doente, mas a boca está costurada. Eu tô vendo que a Letícia está pondo umas coisas tão interessantes aqui, a gente deixando ela caladinha. Ó, calei. Costurei minha boca. Fala, Letícia. Não, imagina, mas é mais porque eu fico encantada, porque é isso mesmo. E é uma tendência que não existe só na área da medicina, mas na medicina parece que isso chega assim num nível muito preocupante, né? O cuidado emocional é visto como uma grande perda de tempo, constantemente. E eu acho que isso é de um machismo horrível, porque não é só, sabe, aquela coisa de que você chorar, você se sentir mal é uma demonstração de fraqueza. E isso normalmente é imputado à feminilidade. Né? Você tem que ser capaz de ser racional e frio e não sei o quê. E muitas vezes essa sua frieza é o que te desumaniza e te impede de tomar uma decisão que talvez te aproximasse daquela pessoa que você está tratando. Eu acho lindo. E o que é o burnout, né? Se não, é o adoecimento da nossa capacidade de empatizar. Isso. Porque você vai se fechando, não posso, não se permite, aquela coisa fica ali infeccionada dentro de você, né? Supurada. Então, assim, eu acho linda a área de cuidados paliativos, por quê? Porque se você olha para a medicina como uma ideia que eu tenho que curar as pessoas, eu tenho que resolver problemas, você está ali diante de uma coisa que não vai ser resolvida, de que não vai ser curada. E aí o seu estar ali é simplesmente a conexão como um fim em si mesmo. Eu vou fazer desse momento o melhor que ele pode ser para essa pessoa. Porque isso eu posso oferecer aqui. E eu acho isso de uma beleza assim extrema, porque a vida ela não é o amanhã, ela é o agora. É o que a gente tem agora. Então, amanhã, depois, pode ser que a gente não tenha esse. Agora eu posso me conectar com você e a gente ter um momento significativo e construir isso. E isso vale por si próprio, mesmo que amanhã não tenha outro. Sabe? Isso eu acho que é sensacional de olhar, né? Esse valor... Lê, eu vou te interromper, porque toda vez que eu tentei falar de conexão, da humanização, né? Eu senti uma espécie assim de quase sarcasmo. Ah, é? Você acha que eu tenho tempo para isso?
né? Na verdade, cobra tempo sim. Então, a gente também precisa olhar do ponto de vista deles qual a empatia possível, qual o tempo possível para exercer essa conexão emocional. Então, eu acho que não é nem assim, tem o slow medicine, né, que tem dentro do bojo deles, não só uma visão holística, como 1000 outros aspectos, mas também essa conexão e esse tempo para o paciente. Só que eu vejo que porque existe uma polarização, aliás, ó mundinho, gente, o que está acontecendo com esse mundo polarizado? Aí, na outro polar, eu sou uma máquina de atendimento. Então, eu fico me perguntando, Lei, eu adoraria assim, continuar trocando ideias contigo fora daqui, aonde que está o meio do caminho? Porque eu já fui em consulta com a minha mãe, que o médico começou e terminou a consulta sem olhar nos olhos dela. Ele só olhava o papel e a tela, o papel e a tela. Eu acho que ele olhou de soslaio para entregar o exame que ela tinha que fazer, o papel do exame que ela tinha que fazer. Então, quer dizer, eu vou por falta desse tempo e me sentindo, digamos assim, no direito de não olhar, no direito de não conectar, porque me deram 5 minutos, eu tenho uma meta para cumprir, me deram 5 minutos por atendimento. Será que não existe um lugar aqui no meio que a gente consiga, ainda assim, humanizar? Ainda assim conectar, ainda assim fazer a alfabetização emocional que você citou, entendeu, querida? Não, eu acho que uma coisa que é muito interessante é assim, é o quanto a gente perde a conexão pra gente como algo que nos alimenta. Porque eu não me conecto com a outra pessoa por um favor a ela. Eu não me conecto com outra pessoa porque isso faz bem pra ela, porque eu tô fazendo uma caridade. É porque isso me alimenta como ser humano. E é aí que a gente vê isso, né? Que essa coisa assim eu escolher não me conectar, o quanto isso é um reflexo de uma sociedade doente mesmo, em que a gente acha que essa individualidade, a gente fechado na gente, é uma coisa que nos protege. Que quando eu me conecto com a dor do outro, eu vou sentir a minha própria dor, sim. E isso é o que vai nos ajudar a mutuamente se apoiar e estar melhor com aquela dor. Agora, se eu fico fechado na minha e fecho a pessoa na dela, nós sofremos muito mais pela solidão em que a gente se encontra. E é muito estranho, porque muitas vezes, quando a gente começa nesse caminho de comunicação não violenta e empatia, muitas vezes a pessoa fala assim, mas então da escuta, é só você ficar escutando a pessoa? Você não está resolvendo nada. Não. Você está resolvendo tudo e você não está resolvendo nada. Não vai mudar nada lá fora. Não vai, às vezes, mudar nada aqui dentro, mas você está oferecendo uma espécie de companhia para ela, que muda tudo. Porque a diferença entre você estar sozinha num lugar escuro ou você estar com uma pessoa segurando a sua mão. Você não está mais sozinha. Isso faz toda a diferença do mundo. A Maíra estava perguntando de instituições, etc. Então, na área de saúde, eu cheguei a fazer um projeto para uma UBS que envolvia um acompanhamento em comunicação não violenta, mas levando em consideração os casos mesmo do cotidiano, e a gente chegou a separar em turmas, e tinha gente, tipo assim, desde o pessoal que trabalhava na faxina até o pessoal da diretoria. Achei lindo o projeto, só que acabou não indo adiante, por uma questão de grana, tudo bem. Mas foi um que eu vi. Já na área da Secretaria de Saúde aqui de Campinas, de Educação aqui de Campinas, eu vejo uma preocupação muito grande com iniciativas que ofereçam esse tipo de apoio para a escola, para funcionários da escola, de todos os escalões. Eu já participei de diversas iniciativas de prevenção e pós-venção de suicídio em escola, né? E assim, me parece que é uma coisa muito semelhante nesse sentido de encontrar espaços de cuidado de gente que não tem mais espaço para dar, não tem tempo para perder com palestrinha, com reuniãozinha, né? E encontrar lugares de encaixe, justamente de lembrar as pessoas que você não segura a mão de outra pessoa, você não olha nos olhos de outra pessoa e fala, oi, eu tô aqui, você tá aí. Você não faz isso porque você é uma pessoa caridosa, você faz isso porque quando você é visto, isso preenche você. Não é um favor, né? Então, assim, e quando as pessoas vão se lembrando disso, elas naturalmente vão inserindo isso no dia a dia delas. O que acontece é que a gente está tão acostumado com a narrativa da impotência, não tem nada que a gente possa fazer, então não vale a pena olhar para isso. Né? A gente está tão habituado às narrativas de falta de sensibilidade, eu não posso me importar com essa pessoa, porque se eu me importar com o que acontece com essa criança na casa dela, eu não vou dormir de noite, não tem nada que eu possa fazer.
Você pode pegar ela no colo enquanto ela está com você. Você pode ser aquele momento do dia em que alguém sorri quando olha para ela. E isso para você ficar feliz. Não é uma caridade para ela, é para você lembrar que você pode ser essa pessoa para outra pessoa, como outras pessoas vão ser para você. E aí você cria um círculo virtuoso nesse aspecto. Não vai fazer milagre, mas torna tudo um pouco mais suportável e a gente consegue respirar para no dia seguinte, quem sabe, fazer uma coisa um pouco melhor para todo mundo, né? Essa cocriação, essa co-construção real. Porque acho que uma das coisas que abate muito a gente é a desesperança, que começa a corroer muito, né? Especialmente a partir desse lugar de impotência. Você trouxe um elemento agora, uma vez, eu não lembro o contexto, mas que eu, enfim, me emocionei muito com uma determinada situação, e compartilhei isso com um grande amigo, e ele me falou, ó, você não está chorando pelo outro, você está chorando por você, né? E são aspectos que muitas vezes, como você trouxe agora, Letícia, né, na verdade, na hora que você segura na mão, né, a generosidade ali não é você sendo generoso com o outro, é você sendo generoso com você próprio. E esse processo, e aí a gente volta ao início do nosso papo, né, sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento, sobre essa tomada de consciência, ele acaba sendo quase que um pré-requisito para que a gente consiga ter sucesso, se é que eu posso usar essa palavra, nessa construção sistêmica de tudo isso que foi narrado por vocês duas e que tem sido, né, pauta de estudo e prática de vocês, né, há muitos anos, mais de década, na verdade, de cada uma de vocês dentro dessa jornada. E aí, uma das falas da Lu sobre a experiência nos Estados Unidos, Lu, tem um aspecto cultural muito forte e que eu também já tive a chance de trabalhar, né, e conviver com outras culturas, e é muito impressionante o poder de sistematização dos americanos, né? Tudo tem uma rubrica, tudo é desenhado, né? Não sei se tudo, mas das experiências que eu tive, assim, e isso me chamou a atenção quando você falou, porque a gente no Brasil não tem essa cultura, né? Da pesquisa, da documentação, da sistematização, do registro, né? Nós somos, né? Tem algumas metáforas, né? E falam, né? Que quando você vai para a Ásia, são 50 anos planejando e 5 anos executando, né? Que no Brasil a gente passa 5 anos planejando e 50 anos refazendo aquilo, porque senão gastou e não se investiu o tempo necessário no planejamento. Então, tem aspectos culturais que a gente não pode deixar de olhar e que muitas vezes eu acho que explicam, inclusive, o fato da gente não conseguir escalar, sistematizar e trazer esses protocolos que muitas vezes acontecem com tanto sucesso fora e a gente não consegue trazer para a nossa realidade, né? E esse processo que vocês também falaram, as duas, né? Não é uma palestra, né? Não é uma atividade pontual. Agora está vindo, né? Novembro, mês da consciência negra, né? E aí, né? Vamos lá falar mais sobre mais uma palestra para discutir a questão do racismo. Não será uma palestra que vai dar conta de um desafio que é um desafio estrutural, né? Não serão N palestras que vão dar conta desse desafio quando a gente pensa os profissionais da área de saúde e sem pensar, exatamente como você falou, a espinha dorsal inteira. Não é a base apenas, porque é um processo cíclico, né? É um organismo, né? Aquele espaço, ele é um organismo vivo, composto pelos vários profissionais da saúde, composto pelos pacientes, composto pelas famílias, e se todo esse organismo não tiver, inclusive o paciente e a família, esse banquinho sempre vai ficar capenga dentro desse processo, né? Enfim, antes até do próprio Sou Saúde, né, a nossa experiência de trabalhar com educação de adultos, andragogia, né, e a gente fala muito sobre a questão do aprender a aprender, que tem tudo a ver com aprender sobre si próprio. Ele fala muito, né, até abrir aqui a pirâmide para tirar uma colinha, né, sobre a pirâmide de aprendizagem do Glasser. E ele fala que, na verdade, 95% das pessoas aprendem ensinando ao outro. Então, é através dessa prática do olho, do segurar a mão ou da escuta, que a gente mais aprende. E a gente só aprende 10% lendo. A pirâmide do Glasser, não sei se vocês conhecem, mas eu acho que é uma referência super interessante para quem... E tudo isso que a gente está falando, meninas, é sobre processos de aprendizagem, né? Desenvolver essa habilidade, desenvolver a resiliência emocional, significa passar por um processo de aprendizagem e desenvolvimento disso.
E aí, dentro da pirâmide, né, que fala sobre como a gente aprende, sobre aprender a aprender, 10%, né, entre 10% e 50% é o que eles chamam de aprendizagem passiva. Então, a gente aprende 10% quando a gente lê, 20% quando a gente ouve, 30% quando a gente vê, 50% quando a gente vê e ouve. E aí, onde é que vai para a nossa escala de aprendizagem ativa, onde o percentual aumenta de aprendizagem? 70% com conversa e debate, que é mais do que palestra, tá? Que a palestra está ali naquele movimento, né, unilateral, alguém está falando, o outro está escutando, de forma passiva. 80% praticar, fazer e escrever. E 95% ensinando o outro. E ensinar o outro nesse nosso contexto nada mais é do que praticar. Praticar a empatia. Praticar a comunicação não violenta, né? Eu fiquei provocando aqui no início, falando ferramentas e instrumentos, porque infelizmente ainda é assim que a gente consegue capturar um pouquinho da atenção. Porque quando a gente vai para a visão mais ampla, mais conceitual, mais contextualizada, muitas vezes as pessoas dispersam e entendem que aquilo não é para elas, né? Então, e aí como eu antecipei, né? Faltam 7 minutos. Quando a gente estava, para quem está escutando aqui a gente, né? Quando a gente estava no aquecimento da live, a gente brincou que 1 hora parece muito, na verdade é um quase nada, né? Mas como a gente já começa a se aproximar aqui da nossa reta final e o próprio Instagram, né, encerra esse nosso encontro, obrigada. Gente, Letícia, você tá incrível. O que é Letícia, Lu? Fala para mim. A gente tá aqui na paralela, multitarefa, ela comenta, ela reflete, já mandou aqui o link, a referência. Eu queria primeiro dizer que muitas coisas foram faladas e registradas aqui. Vou até fazer uma provocação para as mulheres da arte despertar, são essencialmente mulheres, para que depois a gente possa até sistematizar um pouco mais, né, várias reflexões que surgiram aqui, porque foram muitas, né? A gente falou de muita coisa nesse espaço de tempo, e eu brinco que também durante a pandemia, muita live, né? Muito conteúdo, meu nível de ansiedade, você falou da sua timidez, Letícia, o meu nível de ansiedade aumentou exponencialmente. Porque, gente, é muito conteúdo, como é que eu vou dar conta disso tudo? Né? E muitas vezes, quando a gente consegue editar em pequenas pílulas essa 1 hora, né? Ou mesmo que seja em formato de texto e não de vídeo, para a gente poder trazer muito da riqueza que você, Letícia, trouxe de forma muito inspiradora. Realmente a Lu está coberta de razão. Talvez seja essa timidez, hein, Lu? Da Letícia, que faz com que essa conexão se estabeleça num lugar diferente. A timidez dela é mentirinha. Ela enganou a gente. Não tem timidez aí, não, a rainha. Uma potência, né? Mas olha, eu queria acrescer uma coisa, Maíra, que eu acho muito importante, que era importante mostrar antes da gente sair, que é, no final desse processo todo, tem a aderência a tratamento. Quer dizer, e a gente pensa assim, hoje a comunicação para engajamento de um tratamento, ela está num papel. Toma aqui a receita, vai lá no físio, faz isso, né? E o percentual de aderência a tratamento é, na prática, muito baixo. E todo mundo perde com isso. Significa que aquele paciente não vai encontrar recuperação, ele vai voltar para o sistema de saúde, continuar onerando o sistema de saúde e superlotando o sistema de saúde. Quer dizer, para mim é um negócio assim tão óbvio, né? Eu tinha um chefe que falava, óbvio, nem sempre o Lula. A gente precisava fazer esse óbvio ulular, né? Que o investimento das empresas de saúde nessa formação de uma comunicação que facilite a aderência ao tratamento, porque qual a diferença entre uma comunicação não violenta e uma violenta? Eu considero violenta. Toma aqui, tome, engula, né? Literalmente, engula. Eu vi uma chargezinha que eu adorei essa semana, eu até propaguei, não lembro a origem, em que o paciente chegava para o médico todo assim, sensível e falava assim, nossa, doutor, não consegui seguir o que o senhor mandou fazer.
Aí o médico, né, que normalmente ia falar assim, então você vai morrer, né? O médico virou e falou assim, não, olha, fica tranquilo, vamos ver quais são as suas dificuldades e eu vou te ajudar a buscar novas alternativas. Então, quer dizer, essa pergunta, essa colocação não existe. E esse paciente também não existe, porque o que nós como pacientes fazemos? Boquinha fechada ou sumimos. Ou se o médico fala, fez, você fez, e não fez coisa nenhuma. Então, assim, gente, na real, a hora que isso virar dor no bolso, e tá virando, porque a saúde não dá mais conta, não tem mais enfermeiro, técnico e ninguém que dê conta disso, aí começam a pensar que talvez uma revisão desses protocolos, inserindo a emocionalidade, inserindo o diálogo, pode dar uma diferença no bolso lá na frente. Vai ser a única coisa, a meu ver, que vai mover esse sistema, né? Aí tem umas perguntas aqui que nós estamos perdendo. Oh, meu Deus. Enfim. Ai, acabou, né? Só perguntando sobre o livro que foi mencionado, acho que alguém mencionou que tem um livro sobre valores culturais comparativamente entre países. Foi o perfil Arte Ponto Inesperada. Se puder compartilhar o livro aqui, seria ótimo. Eu posso fazer só uma observaçãozinha sobre esse último pedacinho que a Lu falou que eu achei incrível? Por favor. É que na mediação de conflito, né, no jurídico, a gente observa que assim, quando o juiz fala vai ser assim, cumpra-se a sentença, a quantidade de sentença cumprida é muito menor do que a quantidade de acordo cumprido em mediação. Você faz uma mediação, as pessoas entram no acordo e cumprem. E a gente atribui isso a quê? A responsabilidade da pessoa que faz um acordo. Não é só que quando ela faz um acordo, ela está levando em consideração o que é possível para ela, mas porque como ela está fazendo o acordo, ela se sente parte daquilo. Ela não sente, aquilo não chega como uma imposição e ela tende a não resistir, como ela muitas vezes resiste a uma sentença judicial. E eu acho isso muito interessante, porque tem juízes que forçam o acordo, e aí é o juiz onde você mais tem execução de acordo, que é onde o quê? O acordo não foi cumprido. Dá para você ver direitinho onde o acordo está sendo forçado, né? Então, assim, eu fiquei vendo um paralelo entre essas duas coisas, né? Esse diagnóstico, essa receita, essa prescrição médica que muitas vezes é feita como uma ordem. Você vai tomar esse remédio assim, isso aqui? Ou quando a pessoa realmente compreende aquilo e sente que é uma escolha dela seguir esse tratamento para ter um determinado resultado, né? Que diferença faz um pedacinho de comunicação, né? Um pedacinho de conexão. Faz toda a diferença. Que diferença faz, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Olha, mulheres, incrível. Você vai gravar? Deixar gravado? Vai ficar gravado, vai ficar aqui no Reels também do Sou Saúde, do perfil do Sou Saúde. Vai ter um post falando que o vídeo está por aqui. Eu vou fazer essa provocação para a gente se organizar e capturar algumas pílulas, se vocês também quiserem. Maíra, acho que esse momento é um momento muito legal. Acho que não tem que ser uma coisa só da Arte Despertar e da Tambora, não. Adoraria se vocês também pudessem revisitar esse papo e sinalizar, destacar coisas legais, os pontos quentes, assim, para a gente poder sistematizar e talvez até abrir mais posts se aprofundando em cada um desses temas. Porque eu acho que a live é isso. A live ela é um dos elementos para que a gente possa explorar e disseminar e compartilhar e escutar mais dessa reflexão e que de verdade a gente dê as mãos aqui e não se largue, porque é uma questão de crença, né? É uma questão de filosofia de vida, isso que está acontecendo aqui. Quando eu comecei a engrenar para fazer a finalização, era, na verdade, Lu e Letícia, para pedir para que vocês pudessem trazer, eu acho que o que vocês trouxeram agora, de pontos importantes que fossem destacados. Eu quero agradecer demais a vocês, agradecer a quem estava aqui com a gente, participando, interagindo. Eu assumo que eu boto óculos, eu tiro óculos, eu enxergo, eu paro de enxergar. Letícia, obrigada por ter feito também aqui essa interação com quem estava nos prestigiando e compartilhando aqui com a gente. Eu só posso agradecer com um sorriso largo nessa reta final, pós-feriado. A vocês. Quero deixar uma palavra final aqui. Eu agradeço, meninas. Meninas e mulheres. Então começa pela Letícia, que ela é ordem alfabética. Não, acho que é só isso mesmo. Agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, de conhecer melhor o projeto de vocês, o trabalho de vocês que é incrível. Conhecer melhor a Lu também.
Adorei, achei lindas tudo que você compartilhou, muito emocionante. E agradecer muito quem passou por aí, quem está assistindo a gente no futuro, enfim. Muito obrigada pela atenção e que a gente continue a mudar o mundo um pouquinho de cada vez. Como o Instituto diz, uma conversa por vez, né? Gente, gratidão a uma amiga querida que está aqui, a Inês, fez observações tão importantes, né? Como a gente aprende mudando os costumes, né? Aderir a tratamentos é mudar costumes, hábitos. Então, gente, gratidão, gratidão, e que a gente siga juntos aí, quem sabe fazendo 2 mais 2 igual a 5. Que a água mole em pedra dura. Quanto mais até que isso. Queridas, um beijo enorme a todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigada por terem dedicado essa energia agora, ao vivo. E tomara que curta também quem chegar depois para assistir aqui no perfil do Sou Saúde. Olha, uma ótima noite. Até breve. Que seja breve. Beijo, meninos. Tchau, foi ótimo.